mensagens com o principal tema cristão ateu. Livro Cristão Ateu. Eu mostrei ele aqui semana passada. Hoje eu não estou com ele aqui, mas nós vamos continuar trabalhando esse tema, né? Eu quero só lembrar de uma forma muito simples, né? Qual é a definição de ateu? O ateu é aquela pessoa que não crê em Deus. O ateu é alguém que não acredita em um ser superior. Para ele, o que ele acredita é no materialismo, coisas que ele pode ver, pegar, algo concreto, nada de abstrato. E nós vimos também uma definição também muito objetiva de cristão. Cristão é um seguidor de Jesus, imitador de Cristo, pequeno Cristo. Então, a temática toda dessa série, eu não vou voltar todo o que eu falei semana passada, mas eu quero destacar algumas coisas. A temática dessa série de mensagens é refletir sobre a seguinte questão: cristão ateu é aquela pessoa que diz que crê, ela crê em Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Cara, isso é uma coisa assim, uma realidade tão grande nos nossos dias, de a pessoa dizer que é crente, de a pessoa... Agora eu ouvi à tarde, eu não sei se é verdade, mas diz que a Anitta foi criada na igreja. E agora, nesse tempo, ele está querendo gravar algumas músicas. Ora, com essa questão do mundo globalizado, acesso, nós vemos pessoas que não creem, não têm uma fé, não professam, não seguem a Cristo, mas elas estão dizendo que acreditam em Deus, que elas são de Deus e tal. E somos nós para dizer que não somos. Mas a questão aqui do cristão ateu é aquele que diz que crê, mas ele vive a sua vida longe dos princípios, longe dos mandamentos de Deus. Aliás, uma outra série que eu vou começar no domingo se chama Mandamentos de Deus. Eu ouvi meu primeiro pastor Arildo, ele falou que quando se converteu, Augusto, ele escreveu na porta do guarda-roupa dele os mandamentos, os 10 mandamentos, e colocou ali. O coração dele, Deus ardia para cumprir aqueles mandamentos. 19, 20 anos de idade, sonhar, conseguir obedecer todos os mandamentos. Sabemos que é muito, mas nós precisamos lembrar que os de Deus estão ali. Ser seguido, ser observado, né? Então, muitas vezes nós achamos que pelo fato de estarmos no tempo da graça, vale. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: maneira nenhuma. Romanos capítulo 6, verso 1. Andaremos no pecado para que abunde a graça de Deus? De jeito nenhum. Como que alguém que foi lavado no sangue de Deus pode continuar andando no pecado? Não existe. Então, a nossa temática é essa, refletir sobre isso. O cristão ateu é aquele que crê, ou diz que crê, mas vive como se Deus, se ele não é. Então, muitas pessoas se dizem seguidores de Jesus, e com as suas atitudes, elas envergonham o evangelho de Deus. Pode ser, é complicado dizer isso, né? Muitas pessoas assistindo, mas o que é fato é que muitas pessoas deixam de seguir a Deus, deixam de seguir a Jesus por um mau testemunho de alguém. Em Romanos, eu li esse texto semana passada também. Romanos capítulo 2, verso 24, o texto diz assim, vocês podem abrir a Bíblia aqui também. Romanos 2, verso 24, diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, contextualizando para nós, por causa de alguns crentes que dão maus testemunhos no seu colégio, no seu trabalho, na sua casa, em sua família, o nome de Deus é blasfemado por causa desse tipo de pessoa.
por causa de tipo de crente assim, as pessoas zombam da nossa fé. As pessoas zombam da igreja. As pessoas chegam a zombar de Deus. Então, semana passada, nós vimos o seguinte tema: quando um cristão se torna ateu? E a resposta foi o tema da nossa mensagem de semana passada. Quando você crê, mas não conhece a verdade. Quando você diz que crê, mas não conhece a verdade. E a verdade se chama Jesus. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Estão comigo? Então hoje eu gostaria de ver o seguinte tema: quando você se torna um cristão ateu? Quando você crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Aquela pessoa que crê em Deus, mas não muda, não é transformada. Aquele crente que prefere continuar vivendo sem mudança na sua vida. Você conhece alguém assim? Crente que diz: não, eu sou crente, vai à igreja, canta as canções, mas ele não muda. Eu quero ler um texto com vocês, não vai ser colocado aí, só a referência. João, capítulo 5, verso 2. Eu vou deixar você abrir um tempinho para você abrir esse texto. João, capítulo 5, verso de 2 a 8. Nós vamos ler esse texto aí. Abram vocês aqui também, a gente fazer essa leitura. João, capítulo 5, verso de 2 a 8. Amém? É fácil aí, né? Diz assim, João, capítulo 5, verso de 2 a 8. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Vou repetir quantos anos ele tinha ali parado: 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou-lhe: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Amém? Amém, gente? Vou orar mais uma vez. Pai Santo, eu quero te pedir que o Senhor tenha liberdade de falar o nosso coração. Nós não queremos ouvir mais uma mensagem, nós não queremos ouvir mais um estudo, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Libera uma palavra sobre nós essa noite. Libera, Deus, uma palavra profética em cada casa, em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muitos cristãos ateus vivem anos após anos acreditando que não conseguem mudar, crendo na ilusão que nasceram com a síndrome da Gabriela. Lembra disso? Eu nasci assim, vou viver assim, é isso? Vou morrer assim? Não sei, nunca vi essa novela. Eles estão à beira do tanque ali, esperando, como esse homem, 38 anos. Essas pessoas acreditam que outras pessoas podem mudar, mas elas não creem que Deus é poderoso o suficiente para transformar a vida delas.
Elas até tentam, elas até oram, elas até leem livros, elas até leem a Bíblia, até cantam as canções, mas essas pessoas estão algemadas numa mentira de que elas foram feitas para viver desse jeito e elas não conseguem mudar, elas não conseguem alcançar a transformação que Deus dá para todas as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele explicou que as nossas armas não podem ser armas como as armas lutadas pelas pessoas desse mundo. Embora nós vivamos como pessoas desse mundo, nossas armas não seguem o padrão desse mundo. 2 Coríntios 10, verso 3 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, destruindo todo argumento, desconstruindo todas as desculpas, desconstruindo também todos os nossos enganos. Um dia eu vou mudar, quem sabe, né? Agora eu estou muito novo. Então a palavra que fortaleza aparece no grego para nós, ela tem o seguinte significado, trazendo para o português: fortificar, guardar debaixo de chave ou aprisionar. Então, amados, é exatamente o que o inimigo tenta fazer com milhares e milhares e milhares de pessoas. Satanás mente até convencer as pessoas que elas são escravas, e elas se tornam escravas dessa mentira, que elas não conseguem mudar. Ou algumas já até se conformaram. Existe até religião para isso. Você pode ser do jeito que você é. Aliás, você nasceu para ser assim. Então, elas se encostam ali no tanque e acreditam que uma hora, um anjo vai descer do céu e vai me mudar. Enquanto ele não desce, enquanto ele não balança a água, estou vivendo minha vida assim. 38 anos, encostado num tanque, encostado ali, esperando alguma coisa. As únicas armas capazes, meus irmãos, de destruir essas fortalezas criadas por Satanás, porque são fortalezas espirituais do mal, são as armas espirituais de Deus. As armas as quais nós lutamos, diz o texto, não são humanas. Não são humanas. Satanás vai mentir para você o tempo todo, tentando escravizar a sua mente, dizendo que você não tem jeito. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 10, verso 5, olha o que ele diz, na mesma sequência dos textos: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que eu entendo com isso aqui? É que nós não temos que ficar assim, a uma hora um anjo desce do céu e vai acontecer. Não, ele está falando, não, você, o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa levar o seu pensamento cativo a Deus. Mas eu quero pensar em Deus. Você não tem que querer. Você precisa pensar. Eu preciso tirar esses maus pensamentos da minha cabeça. Eu preciso levar minha mente cativa a Deus, a Cristo, obedecê-lo, não negociar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nossa mente precisa ser conduzida, assim como a pessoa diz assim, no dia que eu senti no coração, o coração é enganoso, ele vai te trair. O diabo, ele tenta batalhar na batalha da mente. Na mente que o diabo começa a destruir a vida da pessoa. A pessoa começa a pensar em desejos sexuais na mente. Ela fica pensando ali. Daqui a pouco ela corre para o computador. Daqui a pouco ela corre para o celular. Daqui a pouco ela corre para o banheiro para se masturbar.
a batalha começa na mente da pessoa. O diabo começa a trabalhar na sua mente. É por isso que Paulo diz: leve cativo a sua mente a Cristo. Se você não levar a sua mente cativa a Cristo e para obedecer a Ele, o diabo vai laçar a sua mente e você vai dizer que é crente, mas você, através das suas atitudes, vai dizer que você é um crente ateu. É na mente que começam as batalhas. Eu lembro quando eu ainda era um adolescente, como o diabo, ele tentou ceifar a minha vida. Na minha mente ele colocava que não tinha mais jeito, mentiras, dizendo que eu não tinha jeito, que eu era ovelha negra da família, que eu não servia para nada, que eu ia ser vagabundo. A batalha começa na sua mente. Então nós precisamos, o primeiro passo, reconhecer o problema. Em Romanos capítulo 6, verso 14, diz assim, o apóstolo Paulo diz: o pecado não dominará. O pecado não dominará. Olha o que Paulo está dizendo. E aí você pode perguntar: mas pastor, como Paulo escreve um negócio desse? Por que tem muito crente dominado por tantas coisas que não agradam a Deus? Por que Paulo escreve que o pecado não vai dominar, mas eu continuo me inclinando para o pecado? Essas pessoas criaram uma falsa crença em Deus. Qual é a falsa crença em Deus que habilita, que abre uma brecha para a pessoa que pensa assim pecar? Ela cria um Deus que é um Deus Papai Noel. Um dia ele vai trazer um presente para mim. Eu faço uma boa ação e Deus vai me presentear. Então essas pessoas imaginam que Deus é um bom velhinho, vai trazer um presente, é um Papai Noel. As pessoas criaram uma falsa crença que Deus é o seu amiguinho. Você senta para o seu amiguinho e fica ali: olha aqui, ó, olha o vídeo. Acho que Deus é assim. Tem gente tratando Deus como um amiguinho dele. Tem pessoas que imaginam que Deus vai perdoar por causa do seu amor. Continua vivendo uma vida desgraçada, achando que no final Deus me perdoa, todo dia eu peço perdão. Deus sabe, né? Pastor? Deus sabe, né? Eu sou falho mesmo. E continua vivendo nesse engodo, nesse engano, se enganando e acreditando que está tudo bem, vivendo no pecado e achando que está tudo bem. Satanás tem algemado muitas pessoas num ciclo, né? Rei Leão fala um ciclo sem fim. Sim. Tem gente assim, um ciclo na tua vida, não consegue sair. Por quê? Algemado. Tudo que ele faz, ele já acha natural. Em 1 João, capítulo verso 8 e 10 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós batermos no peito assim: não, pecado eu não tenho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está. É exatamente aqui o ponto. Muitas pessoas continuam algemadas porque acham que não tem pecado. Não importa quanto tempo você tem de crente ateu, que você crê, mas não vive. O primeiro passo é reconhecer os seus pecados e largar ele. Não adianta você reconhecer, continuar vivendo o pecado ali de estimação. A boa notícia é que Deus pode ajudá-lo a mudar. Reconhecer o problema é o primeiro passo. Depois, convidar a Deus para atuar na sua vida, pois somente Ele
é que tem o poder para transformar qualquer vida. É somente em Deus que nós teremos a nossa vida transformada. Jesus disse em Marcos capítulo 10, verso 27, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para muitas pessoas a mudança pode parecer impossível. Largar o mau hábito pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Só existe uma coisa a fazer, é crer. Eu preciso crer. Se eu não crer, não vou conseguir mudar. Deus é muito maior, irmão. Todos os nossos problemas, seja eles qual for, com Deus todas as coisas são possíveis, sim. Muitos cristãos ateus abrem mão até da esperança. Não querem mais viver, não querem mais acreditar. Eu tentei, sabe, pastor? Eu tentei fazer com que meu casamento desse certo, não consegui. Eu tentei fazer tudo para ficar dentro da minha casa, não consegui. Não dá certo esse negócio de crente. E aí chega um outro que é: livre-se das desculpas. Livre-se das desculpas. Antes de estabelecer uma conexão com... Sabe o que você tem que fazer? Você precisa se livrar das desculpas. E aí eu volto ao texto inicial de João. Você está com a sua Bíblia aberta aqui. Em João capítulo 5, verso 6, quando Jesus se aproxima do tanque, aquele lugar está rodeado de gente doente. E ele descobre ali um homem válido há 38 anos. Sabe o que eu penso aqui sobre isso? É que muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas doentes dentro da nossa casa, dentro dos nossos familiares. Nós estamos rodeados de pessoas doentes. Jesus se aproximou do tanque e viu ali um homem inválido há 38 anos. O verso 6, João capítulo 5, verso 6. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus perguntou, olha a pergunta de Jesus para ele: você quer ser curado? Cara, olha que pergunta. A pergunta é tão óbvia, tão simples de ser respondida. Jesus falou para ele: cara, você quer ficar bom? É a mesma coisa se perguntasse para você hoje aqui, o Mateus. Se Jesus aparecesse para você e falasse assim: você quer ficar livre do coronavírus? Você diria: agora, exato momento. Você não inventar nenhuma desculpa para isso. Você não quero mais, Senhor. Se der, dá um sopro para isso. Tira isso da nossa nação, tira do nosso país, tira esse negócio do mundo todo. E em vez de responder isso, esse homem, de vez de responder sim, Senhor, eu quero, o homem começou a apresentar as suas desculpas. Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outra pessoa vai antes de mim. A esse homem sofredor, pensa aqui comigo, gente. A esse homem sofredor, assim também é como muitas pessoas chegam à igreja, entram pela porta da igreja sofredora, a vida destruída. Muitas chegam aqui machucadas. Assim como aquele homem, o homem sofredor, Jesus ofereceu a ele a oportunidade de ser transformado pelo poder dele. Assim como muitas pessoas entram na igreja, e quando entram numa igreja séria e ouvem o evangelho sério, elas têm duas opções: ou elas aceitam ser transformadas, ou elas voltam para o mesmo lugar, para o mesmo tanque, e ficam lá mais 10 anos, 20 anos, 38 anos, 40. A esse homem foi oferecida uma grande oportunidade de receber
poder de Deus. Mas ele estava tão acostumado àquela vida de inválido que aceitava que a vida dele não mudaria mais. Tem gente assim na família. Meus pais foi capinou, que tá bom em capim. Eu também. Que da minha vida? Aceita uma situação. Muita gente está exatamente assim. Jesus querendo mudar, Jesus querendo ajudar, e as pessoas acomodadas lá, encostadas naquela situação, encostadas naquele poço, cheio de gente em volta doente. Tem gente assim. O lugar que eu morei era assim, um poço, cheio de gente doente, cheio de gente machucada, cheio de gente, sabe, triste. E gente saía de lá e depois voltava final de semana para ir beber naquele lugar lindo, maravilhoso. Um exemplo que eu coloquei aqui, o Telmo deve estar assistindo essa mensagem. Tinha um trabalho na rua, a primeira vez, a primeira equipe que a gente foi para a rua, nós tiramos um rapaz, ele era soro positivo. Nós ajudamos ele. Uma outra igreja ajudou alugando uma casa para ele. Escuta essa, André. Eu peguei uma televisãozinha que eu tinha de casado, que foi a primeira televisão da minha vida, 14 polegadas. Caixinha assim. Peguei, dei para ele. Outro deu um fogão. Outro deu uma geladeira. Nós mobiliamos a casa do cara. Levamos ele ali na Fada, ali, acho que é Fada. E, esse mesmo? Que conseguimos ali o remédio para ele, levou no médico, começou a tomar o coquetel, conseguimos uma cesta básica para ele, André. Rapaz, a casa arrumadinha, agora a cesta básica, tomando o coquetel. Passou-se alguma semana, passo com o carro ali atrás do Extra. Quem que está lá na rua vendo o cachorro? Deu uma tristeza, ele gritando, pastor. Nós tínhamos várias experiências. Pega a pessoa, leva para casa de recuperação. Quando a gente chega aqui, já chega a notícia: fulano fugiu. Pessoas que querem o mesmo estado. Esses são os extremos. Mas e nós, crentes, continuamos vivendo continuamos voltando o mesmo erro. Não muda. Pecado maior que o outro. Quer dizer uma coisa para você, para mim também. Deus tem algo muito maior e melhor para ele. Muito maior do que você se contentar em ficar esperando a água balançar um anjo desse céu. Deus tem muito mais para você. Deus quer mudar a sua. Nós precisamos rejeitar em nome de Jesus os ataques que vêm sobre a mente, os pensamentos errados, substituir pelas verdades de Deus. Livre-se das desculpas. Quantas pessoas você começa a conversar, a pessoa fala assim: eu estou nesse estado por causa da mulher, ela não me ajuda, ela não me dá apoio. Desculpas. Eu estou assim porque meu pai não me deu apoio quando eu era criança, por isso que eu estou assim. Desculpas. Se nós insistimos em criar nossas desculpas, nós insultamos o poder de Deus. Porque o poder de Deus, Deus tem o poder de transformar qualquer pecador. Transformou Saulo no Paulo. Então nós insultamos o poder de Deus quando nós criamos as nossas desculpas e acreditamos que nós não somos capazes de mudar. Insultamos o poder, diminuímos. Deus tem todas as possibilidades, e em Deus todas as coisas são possíveis. Em Deus todas as coisas são possíveis. Por último,
corte as amarras. Corte as amarras. O que é isso? À medida que você vai se desfazendo das desculpas, você precisa cortar as amarras que te prendem. Quais são as amarras que te prendem? E Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 33, ele diz o seguinte: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. As pessoas se deixam enganar. Bobinha. Já chega para a mãe assim: mamãe, eu não vou pela cabeça dos outros não. Você pensa o quê? Que uma semana está fazendo a mesma besteira que os colegas fazem. Mesmas porcaria. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo disse isso. Se seus pecados estão entre os seus contatos, escuta isso. Bloqueie, exclua, livre-se do número, mude o número, tire isso da tua vida, livre-se disso. Não dá para você ficar ali com contato no bolso, daqui a pouco aparece ali uma mensagem para você, você olha lá de novo. Cerque-se do novo de Deus na sua vida, coloque cercas que vão te proteger. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente ou digna de louvor, pense nessas coisas, pense nisso. Renda-se totalmente ao poder de Deus. Como? Sem reservas, sem mentiras, sem desculpa, sem arrumar culpados, bode expiatório, culpados. Eu cito de novo, verso 8. Então Jesus disse ao paralítico: levante-se, levante-se. A palavra já para você nessa. Levante-se. Levante-se desse lugar. Levante-se desse ponto. Levante-se desse lugar onde só tem doente. Levante-se dessa situação. Pega a tua maca e ande. Foi isso que Jesus